Você sabia que até os homens das cavernas comiam alimentação saudável? A alimentação deles... Ângelo, não acredito. Em plena crise pandêmica, tu tá comendo miojo Mas eu não falou que a alimentação do homem das cavernas era saudável? e eles comiam o quê? Não era miojo? Na moral, vou embora, não vou gravar mais nada aqui não, viu, gente? Pode cortar aí, pra mim já deu aqui. Tchau, Gabi. O homem das cavernas, apelido carinhoso dos neandertais, viveu no período chamado de pré-história. Nesse tempo, os hábitos eram bastante rudimentares. Tutor Tiago, o que você tem a dizer pra gente sobre os hábitos do homem das cavernas e principalmente sobre a sua forma de se alimentar? Cara, você está perguntando o que é que o homem das cavernas comia, qual era o estilo de vida dele? O que é que ele comia? Ele comia comida, uai. Olha, eu não sou mineiro, mas eu tenho que falar uai agora nesse momento. Eu tive uma aluna que ela tinha um sotaque meio assim, sabe, sotaque de mineiro. Aí ela falou, exatamente isso, dizia assim, homem das cavernas, ele come comida, uai. Exatamente. O problema é que é o seguinte, quando a gente fala de pré-história, a gente está falando de um período da história que os recursos históricos que nós temos, eles não são tão grandes assim, que nos dá provas e evidências assim ferrenhas, fechadinhas, bonitinhas, como nós temos em relação a outros períodos da história. Tá entendendo? Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre o Egito, a gente tem muitos registros, a gente tem construção que sobrevive até hoje, pirâmides, né? A gente tem artefatos, que temos paredes com gravuras, nós temos registros, né? Textos de hieroglifos, né? Da linguagem hierática, né? Do demótico, que estão gravados em pedra. Então fica fácil da gente meio que ter evidências sobre o passado. Já da pré-história, a gente não tem tantas evidências assim. O próprio nome pré-história, ele meio que estabelece esse critério, porque pré-história, por assim dizer, né, pelo menos no geral, pré-história, história é só aquele momento em que o homem teve condições de registrar, né, a sua história, entende? Problema, e se existe uma sociedade, um grupo de pessoas que não registrou sua história, entende? Mas viveu, então essas pessoas não tiveram história? Você está entendendo como é problemático? A gente precisa, em primeiro lugar, entender assim, quais são os parâmetros e os paradigmas e quais são as linhas de pesquisa, de interpretação sobre a história nesse período da história, conhecido como pré-história, né? Com maior evidência, né, quando eu digo as que mais estão em voga hoje em dia, a linha de pensamento evolucionista e a linha de pensamento criacionista. Aí a gente precisa se ligar o que é que cada uma delas fala sobre isso. Se liga. Viver como homem das cavernas era levar uma vida extremamente simples. Isso pode trazer muito mais benefícios do que você imagina. Tutor Marcondes, conta pra gente aí como é. Esse é um bom questionamento. É possível viver de maneira simples, né? Sem tanta coisa, como os homens das cavernas, né? Interessante que esse questionamento, ele faz a gente pensar de várias práticas do cotidiano, do próprio modo de viver, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma tendência ou uma filosofia chamada minimalista. Claro que esse termo é utilizado para uma tendência de artes plásticas norte-americana, enfim, tá? Mas, de acordo com alguns, a filosofia minimalista é viver com menos. Em que sentido, professor Marcondes? É assim, será que eu preciso ter tanto objeto decorando minha casa? Será que eu preciso de tantas roupas, de centenas de pares de sapato aí para vocês, ó, que gostam de sapato? Será que eu preciso de tanto equipamento tecnológico para viver bem? Bem, os adeptos dessa ideologia dizem o seguinte: a gente não precisa disso. O problema é que nós inventamos necessidade. E outra questão também, aí vem uma questão de contracultura. Isso é uma forma de protesto contra a cultura consumista na qual estamos inseridos. Então, assim,
Viver de maneira simples traz benefícios? Eu acredito que sim. Alimentos simples, como verduras e frutas, trazem bem-estar para a saúde, né? Ter menos objetos dentro de casa significa dizer que é mais fácil limpar, não acumula tanta poeira, principalmente para quem tem rinite alérgica. Sem falar da quantidade de papel que a gente guarda e não sabe para que vai utilizar. Lembra da faxina de final de ano? Então eu acredito sim. Eu acredito que essa é uma tendência, né? De pessoas que procuram viver de maneira simples, né? Onde se valoriza não o ter, mas o ser. Mas aí a gente vai discutir isso em uma das aulas, tá certo? Um abraço para você, a gente se encontra daqui a pouco. Tutor Jethro, já existia matemática lá na pré-história? Cara, eu vou conseguir. Eu consigo. Ah! Fácil, né? Hoje nós temos a possibilidade da tecnologia nos auxiliar para acender um fogo, por exemplo. Muitos me perguntam, Jethro, como é que a matemática surgiu? Essas pedrinhas aqui, olha, tem muito a ver com a origem da matemática. Elas eram usadas, por exemplo, para contar. Se liga nas próximas dicas. E se eu quisesse guardar um almoço naquele período? Tutor Elber, explica pra gente como é que funcionava isso aí. Fala, galerinha! Beleza? Então, vê só, seria possível guardar um alimento hoje para consumi-lo apenas amanhã? Hoje isso é até mais fácil, pessoal. Por quê? Porque a gente tem geladeira em casa. Qual é a finalidade de uma geladeira? De um modo geral, a finalidade dela é resfriar a temperatura dos alimentos que nela são guardados. Por que isso? E para que isso, Elber? Quando a gente diminui a temperatura do meio, a velocidade de decomposição dos alimentos também é diminuída. Então, se esse alimento está com a velocidade de decomposição menor, o que é que vai acontecer? O tempo de conservação desse alimento vai ser maior. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? Menor temperatura, menor velocidade de decomposição, maior o tempo de conservação. Agora eu me pergunto, você se pergunta, e antigamente, quando não tinha geladeira, como é que as pessoas conservavam os alimentos? Isso variava muito de região para região. Quem morava em ambiente muito frio, guardava esse alimento, por exemplo, em locais onde a temperatura era muito baixa. Então usava a temperatura ambiente, mesmo sendo baixa, para a conservação do alimento. Outra técnica bastante utilizada que a gente vai comentar é a técnica de salgar os alimentos. Então se adiciona sal em excesso aos alimentos para que o sal ele tenha a ação de um conservante. O que é que ele vai fazer? Ele vai retirar o excesso de água do alimento, ajudando na conservação desse alimento. Eu posso fazer isso em qualquer tipo de alimento? Não, a gente não recomenda todo tipo de alimento. Por quê? Porque em alguns alimentos, você além de desidratar, você ia alterar algumas propriedades, como o sabor, por exemplo. Imagine uma fruta. Se você adiciona sal em excesso a uma fruta, então você ia alterar o sabor desse alimento, de forma que o ato de engolir, de mastigar, de comer o alimento, não seria algo tão agradável. Beleza, gente? As pinturas rupestres eram desenhos feitos pelos neandertais nas paredes das cavernas onde eles se protegiam. Esses desenhos geralmente continham alguns hábitos dos cotidianos dessas pessoas. A partir daí, a linguagem evoluiu bastante. Me diz uma coisa, Flávio, se eu quisesse escrever uma receita sobre algum prato típico lá da pré-história, que tipo de linguagem eu deveria usar? Eita, que eu gostei muito desse desafio. Que tipo de linguagem nós poderíamos utilizar para uma pré-receita? Olha, meu amigo, é muito interessante o quanto a nossa língua ela pode sim abarcar todo tipo de necessidade humana. A língua portuguesa não é diferente disso. Uma coisa interessante a respeito das receitas e também de todos os outros gêneros textuais que seguem essa mesma linha é o que nós chamamos de gêneros instrucionais. Aqueles gêneros que são construídos com um objetivo específico, nos dá uma orientação.
Nós vamos descobrir, por exemplo, que os verbos mais utilizados serão os verbos no modo imperativo. E uma coisa nós vamos descobrir também, que o modo imperativo não é só para nos dar uma ordem. O modo imperativo é para nos aconselhar, o modo imperativo é para nos direcionar, para nos orientar. Então nós teremos acesso a esse gênero e vamos descobrir também que nós temos uma cultura de não lermos os manuais. Por exemplo, uma pergunta para vocês. Será que vocês sabem usar todas as potencialidades, todas as funcionalidades dos objetos que vocês têm em casa? Vocês leem os manuais? Então, nós vamos descobrir também que existem hoje outras formas interessantes de se construir manuais, e essas talvez vocês tenham mais acesso, que são os tutoriais em canais, por exemplo, como o YouTube, onde nos ensinam a organizar, a descobrir passo a passo, e se seguirmos esse passo a passo, ao final nós vamos alcançar o objetivo pretendido, seja inclusive uma receita. O filósofo Platão usou homens que moravam em cavernas para fazer uma alegoria sobre ignorância. Ele criticou pessoas que ficavam presas em seu mundo reduzido ali dentro daquela caverna e se recusavam a ver uma realidade bem maior. Assim como o homem das cavernas do filósofo Platão, muitas pessoas ficam sem conhecimento porque querem. E o pastor Tiago explica pra gente como isso pode ser ruim. Depois do pastor Tiago, você já sabe, dá um pulo nas tutorias técnicas que estão disponíveis aqui no Adventistas Nordeste e logo depois vai lá no portal da Educação Adventista cpbedu.me para você cumprir os desafios. E logo à tarde, às 2 horas, não se esqueça, nós temos o Quarentena Quest, com mais um episódio para você hoje. Pastor Tiago, a gente fica contigo agora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Fique bem. Bom dia, mano. Tudo bem? Olha só, você já ficou alguma vez cansado de ficar isolado? Tô notando que está acontecendo um fenômeno interessante nesse confinamento por causa do coronavírus. As pessoas estão ficando cansadas de ficarem isoladas do convívio social. A gente se acostumou com a vida em sociedade. Na verdade, o ser humano ele foi feito para viver em sociedade mesmo, em comunidade, em contato uns com os outros. Mas por causa dessa quarentena, muitas pessoas foram obrigadas a ficarem isoladas, como se fosse dentro da sua caverna. E aí tem alguns até que estão brincando que estão voltando aos tempos das cavernas, por assim dizer. Mas olha que interessante. Eu estava aqui pensando, quando a gente se cansa de ficar isolado, é natural a gente ficar triste, sabe? A gente ficar entristecido, a gente ficar deprimido, ficar meio abalado. E isso mexe com a nossa cabeça. A Bíblia conta a história de um cara que ele ficou tão deprimido que ele se isolou do mundo pensando que ia melhorar, mas na verdade ali não era o melhor lugar para ele. É o caso de Elias. A gente vê essa história aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, e eu quero ler para vocês aqui o verso 9, que diz o seguinte: Ali, Elias entrou numa caverna, onde ele passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que você faz aí, Elias? Sabe, apesar da gente estar confinado por questões de segurança, de higiene, por questões de precaução contra essa pandemia, a gente não pode ficar isolado das outras pessoas. A gente não pode deixar de viver. Deus quer que a gente viva. Deus não quer que a gente se isole para a gente se acabar ali. Então hoje eu queria dar esse recadinho para você. Que se você está pensando que as coisas vão piorar ou está ficando triste porque tá entrando numa rotina do isolamento, sai dessa, cara. Deus ele quer uma coisa melhor para você. Talvez hoje ele quer perguntar para você: o que é que você está fazendo aí? Então que tal você começar a criar mecanismos para fazer de cada um desses dias um dia diferente um do outro, para você criar novas oportunidades, novas possibilidades, novos meios de viver em comunidade, mesmo aí no cantinho da sua casa. Vamos fazer essa oração para Deus? Nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de encontrar na Tua Palavra um alívio ao nosso coração. Sabemos que o Senhor não quer que a gente fique isolado do mundo. A gente sabe que o Senhor quer que a gente saia, que a gente viva em comunidade, que a gente se relacione com as pessoas, que a gente saia da nossa caverna. Apesar dos tempos não estarem fáceis para isso, mas confiamos em Ti, que o Senhor vai nos ajudar a manter o nosso dia a dia uma dinâmica tão legal que a gente possa até encontrar certos prazeres e certos privilégios nesses momentos de confinamento. Seja o nosso Deus, nosso Salvador, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, mano. Até a próxima.